saber o que o irmão Márcio falou, né? O mês de maio a gente sempre separou para a família, mas já foi mais longe, né? Foi fora do país, né? Mas o mês de maio sempre a gente na Cristo Vive Nós separou esse mês para a família. Eu queria começar com o tema dessa mensagem. Servir a Deus na família não é fácil. Porque, irmãos, hoje nós encontramos muitas lutas e dificuldades para servir a Deus dentro da nossa casa, para servir a Deus com a nossa casa. Só que eu queria dizer algo para você, eu quero que você entenda aqui, talvez não tenha muito glória hoje. A tua família é o teu maior patrimônio. A tua família é o teu maior presente que Deus te deu. A família, se você entender, irmãos, é a coisa mais preciosa depois da salvação em Cristo Jesus. Na terra não tem outra coisa. Ô pastor, mas a minha família é cheia de briga, cheia de contenda. Mas quando o negócio estrala, quando o negócio estreita, é onde que você vai? Na família. Porque a família é o nosso porto seguro, irmãos, mesmo no meio de lutas, no meio de guerras. E é tão interessante que eu queria dizer para você que bens, diplomas profissionais, né, dinheiro, nenhum pode estar à frente ou acima da tua família. Tem pessoas que destroem a família por causa de um diploma. Tem pessoas que perdem a família por causa dos bens. Tem pessoas que matam dentro da família por causa de dinheiro, irmãos. E nós sabemos que o dinheiro acaba. Os bens, os diplomas ficam velhos, os troféus ficam velhos. Mas a família não, nós ficaremos velhos e a família estará conosco. E muitas das vezes nós esquecemos desse bem precioso, irmãos, que é a família. E o que eu quero dizer para você, felicidade nenhuma nessa vida vale a pena pela tua família. Antes de querer escolher algo, vê se a tua família está nos projetos, nos planos. A gente conhece pessoas, irmãos, que largaram a família de lado, porque queriam ganhar mais dinheiro. Só que quando ganhou dinheiro não tinha com quem curtir, porque perdeu a família. Amados, nenhum sucesso neste mundo compensa o fracasso da sua família. Eu vou repetir, nenhum sucesso deste mundo compensa o fracasso da sua família. É melhor ser pobre, estar com Deus e ter a família, do que você ser rico e viver sozinho, isolado, esquecido de todo mundo, irmão. Você não pode, irmãos, muito interessante isso. Você não pode estar feliz e a sua família está destruída. Vou repetir, você não pode estar feliz e a tua família está destruída. Não tem como ter carreira solo dentro da família. Você faz parte da família e a família faz parte de você. Não tem como você estar feliz e a família está destruída. Você está num outro patamar e a família está jogada. A família é o teu bem maior que Deus te deu. É tão interessante que eu falei da carreira solo. Nós não podemos deixar a nossa família para trás, irmãos. A gente precisa entender que a família tem que andar junto. Esposas aqui presentes, por isso que o Deus fez da costela para você andar do lado do teu marido. Futuros casais aqui presentes, futuros jovens que irão casar, maridos e mulheres precisam andar do lado. Não tem um melhor que o outro, tem sim cada um no seu papel. Muitas das vezes a gente pega pessoas, irmãos, valorizando, e aqui vai bater alguém, as pessoas de fora, e nós somos truculentos com os de dentro. Nós tratamos com tanto carinho os de fora, e com os de dentro nós somos arrogantes, nós somos prepotentes com a nossa família. Eu estou mentindo aqui? Irmãos, às vezes a gente trata o de fora assim, por favor, abre a porta, e aí quando é a esposa a gente já chuta logo, entra logo aí, vai logo. Os filhos a gente trata numa braveza só. Eita glória. Alguém me socorre, por favor. Irmãos, o que eu vou dizer aqui para os irmãos, não desvie o foco, por favor. Não adianta a gente ser piedoso dentro da igreja e a gente ser profano dentro da família. Eu vou repetir, não adianta ser piedoso dentro da igreja e ser profano dentro da família, irmãos. Nossa família precisa estar a serviço de Deus, dentro de casa e fora de casa, irmãos, dentro dos portões de casa e dentro da igreja. Irmãos, eu louvo a Deus quando eu vejo aqui famílias completas na presença de Deus.
Porque é isso que Deus planeja para as famílias. Se você olhar a história desse homem Josué, irmãos, eles falam assim, ó, vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, mas eu, a minha esposa, os meus filhos, a minha parentela, eu e eles serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa declaração de fé. Vocês podem fazer o que quiser, a minha casa estará no altar do Senhor. A minha casa estará em jejum e em oração. Reunida na mesa não é para ficar brigando, mas reunida na mesa para compartilhar a palavra, para compartilhar o alimento, para compartilhar as lutas, para compartilhar as alegrias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem muitas famílias doentes e feridas, irmãos, dentro da igreja. Por quê? Precisando de cura, precisando, irmãos, de restauração, de libertação. Mas às vezes o ego está tão grande que ela não quer que a igreja ore por ela. Ela não quer que a igreja vá lá fazer um culto de oração, porque ela acha que vai conseguir resolver. Irmãos, nós precisamos entender, aqui é a nossa segunda família, e essa é a mais importante do que a de sangue, porque essa nós iremos morar no céu, mas hoje não é o tema dessa palavra. Mas o que eu estou querendo dizer, as duas são famílias, e nós estamos aqui para nos ajudar. O pregador falou uma coisa aqui, irmãos, muito linda, e Deus falou no meu coração. Irmãos, sempre quando nós vamos nos aconselhar, homens e mulheres de Deus, pastores de Deus, mulheres de Deus, você nunca vai ver um homem e uma mulher de Deus falar assim, larga mesmo, chuta o balde mesmo, usa droga mesmo, destrói a tua família. Você nunca vai ouvir isso. Mas tem pessoas que ainda dentro da igreja querem pedir conselhos de pessoas ímpias. E aí a família está toda destruída, toda no caco, irmãos. Mas isso não quer dizer que, pois, vou jogar toalha, não tem mais jeito, não. O Deus que criou a família está presente aqui essa noite. Acabamos de adorar o Senhor. Deus instituiu a família no jardim do Éden, nem existia igreja. E Deus já tinha criado a família, porque Deus é o arquiteto da família. E se a família não está dando certo, aonde que eu vou? No arquiteto. Eu vou aonde? Na palavra de Deus que vai orientar a minha família. Isso é servir a Deus na família. Aleluia. Levanta a tua mão assim para mim, por favor. Eu quero te dizer algo assim: Deus não abre mão da sua família. Eu vou repetir para que você entenda. Deus não abre mão da sua família, da sua casa. Deus que formou a tua família, Deus te colocou lá, seja ela com defeito que for, ela deve ser bênção de Deus para a tua vida. Então eu profetizo que Deus não está esquecendo da tua família. Pelo contrário, Ele quer que você coloque ela debaixo das graças, no altar do Senhor, porque Deus tem o melhor para a tua casa e para a tua família. Por quê, pastor? Porque Deus ama a família, irmãos. Porque Deus ama a família. Irmãos, preste atenção. Aonde que Deus demonstra o amor do céu? Quando há uma família unida, uma família que serve a Deus, que tem as suas lutas, as suas dificuldades. Quem aqui não tem briga, levanta a mão aqui para mim. Ah, minha irmã ia levantar ali. Irmãos, não tem um. Mas o que eu estou querendo dizer é que aonde é demonstrado o amor de Deus? Dentro do lar. Quando o marido ama a esposa, quando a esposa respeita o marido, quando os pais não irritam seus filhos à ira, quando os filhos obedecem os seus pais, aí é demonstrado o amor de Deus. E quem vem de fora fala: isso não pode, na minha casa não é desse jeito. É aí que nós demonstramos o amor de Deus, dentro da nossa casa. Irmãos, eu já vi pessoas querendo buscar Deus por ver testemunhos de famílias, e acham que é perfeita, né? Porque às vezes vê aquele momento, não, tem lutas. Mas o alicerce quando é Deus é diferente, irmãos. Esse homem de Deus aqui, irmãos, eu acho linda essa declaração. Ele está dizendo, eu estou chamando a responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está só falando para qualquer pessoa. Ele está falando para toda uma nação. Quando Josué fala isso, para que você entenda o contexto, Josué era o homem mais conhecido. Josué era um homem que depois de Moisés, irmãos, Deus tinha derramado a bênção sobre a vida dele. Tudo que Josué colocava a mão, ele prosperava. Esse homem aqui poderia ser arrogante, irmãos, por ter muitos bens. Esse homem aqui, ele poderia ser, profano. Não, mas ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem nada de bens, não tem nada de povo. O mais importante para a minha família é o Deus de Israel. Ele está falando assim, o que mais importa não é se eu tenho uma casa bonita, o que mais importa não é se eu estou passando por dificuldade, o que mais importa é que a minha casa, a minha família é do Senhor, e o Senhor tem cuidado da minha família. É isso que ele está dizendo, irmãos.
Eu acho lindo, irmãos, que quando ele declara isso, está dando testemunho, né? Vocês concordam comigo? Homem de coragem ou não é, irmãos? O povo poderia se revoltar contra ele. Ah, é? Nós não somos com esse Deus teu, não. Vou para cima de você e da sua família. Mas não, irmãos. Nós precisamos hoje, irmãos, no contexto que nós estamos vivendo. Nos dias de hoje, a família está em crise. Irmãos, a família está em crise. Eu vou repetir para que você entenda. Não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais harmonia nos lares, mas a igreja não. A igreja ainda tem a palavra, a igreja tem o Deus da palavra, a igreja tem o Espírito Santo. Então a igreja ainda tem que continuar na presença. A família tem que glorificar o nome de Deus. A família tem que ter a presença de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, você traga isso para você. Não se limite somente você estar na casa de Deus. Profetiza sobre a sua família, sobre os seus filhos. Profetize para que em breve eles possam estar aqui, você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, não corra o risco de priorizar as outras coisas em vez de a tua família. Irmãos, eu não sei vocês, eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma família assim que tem meus problemas, e quando o chicote estrala, os irmãos sabem que o pastor não tem muito com quem compartilhar às vezes, né? Desabafar. Quem é que acaba ouvindo os nossos desaforos? Família. Eu falo para vocês, irmãos, eu sou muito grato a Deus porque eu tenho uma família maravilhosa. Até meus pais, a minha irmã, sabe, meus cunhados. Eu sou muito grato a Deus. Sabe por que eu sou grato a Deus, irmãos? Porque, irmãos, a cada dia eu vejo o quanto Deus é maravilhoso dentro da minha família. Sabe por que, irmãos? Eu olho lá atrás, só eu servia ao Senhor. Aí a minha mãe, aí o meu pai, aí agora a minha irmã, meu cunhado, minha sogra está ali. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Como vale a pena servir ao Senhor? E eu estava falando hoje para minha sogra, eu tenho orado pela minha cunhada, porque ela quase desceu as águas e ela retrocedeu, mas eu profetizo que ela vai voltar, e vai experimentar o melhor de Deus na família dela, irmãos. Irmãos, nós não podemos desistir da nossa família. Minha irmã está aqui, ela não sabe, mas eu vou falar aqui. Os irmãos sabem, são 16 anos orando pela vida dela, irmãos, no meu caderninho de oração. Orando por ela, e depois orando pela vida do esposo, depois orando pela minha sobrinha. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que vale a pena orar pela nossa família, vale a pena clamar, jejuar pela nossa família, porque no tempo não é nosso, o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. Talvez se ela tivesse vindo antes, ela não estaria experimentando o que ela está experimentando. Você está entendendo? Então não abra mão da sua família, porque Deus não abriu mão da sua família. Eu já falei isso. Mas, eu não sei vocês, como eu estava falando da minha família, toda vez, irmãos, que o negócio estreita, meu trabalho, comigo, na igreja, vocês acham que eu corro para onde? Primeiro para Deus, mas depois vocês acham que eu corro para onde? Eu vou na casa do vizinho? Eu vou para minha família, irmãos. E aí eu louvo a Deus que eu tenho uma esposa que às vezes ela é sincera até demais. Irmãos, às vezes os irmãos não têm coragem de falar certas coisas, minha esposa chega e fala. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O amor verdadeiro, ele não tem essa de dar tapinha nas costas. O amor verdadeiro precisa falar a verdade, irmãos. Doa o que doer. Aí depois a gente fala, não é isso não. Aí a gente quebra a cara, né? Aí a gente tem que voltar lá e falar assim, realmente era isso. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Às vezes a gente quer ouvir os de fora que não estão nem aí, não sabe o que está acontecendo. A gente ouve o conselho de todo mundo, mas a família está ali tentando ajudar. Claro, tem umas famílias que são abençoadas, mas não são a maioria, é a minoria. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que vale a pena a gente estar unido na família, irmãos. Uma outra coisa que eu vou bater nos pais. Conheço pais que investem intelectualmente nos seus filhos. Preparam dinheiro para a faculdade, preparam dinheiro para a casa, para o carro, mas não investe na vida espiritual dos seus filhos. Aí eu falo para você, o dinheiro passa, a vida passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, como pais nós temos a responsabilidade de ensinar o caminho do céu.
de mostrar Jesus para eles. Claro que é importante a gente preparar eles para a vida, mas é mais importante preparar para onde que eles irão depois de morrer, irmãos. Como pais, nós precisamos entender que a maior prioridade para nós ensinarmos os nossos filhos é a vida espiritual. Eu conheço pais que, trabalham em 3 serviços, não param em casa, e hoje os filhos estão aí, irmãos, nas drogas, porque não tiveram tempo para estar com os seus filhos. Primeira coisa que eu aprendo aqui, meu pastor, como que eu posso então cultuar a Deus na família? Josué 24, leia comigo. E todo o povo declarou diante de Josué, ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui, o testemunho desse homem. Ele não converteu só a casa dele, mas toda uma nação passou depois da declaração dele: nós iremos servir ao Senhor e iremos obedecer a palavra do Senhor. O que eu aprendo, irmãos? A nossa família, quando ela está unida dentro de casa, quando ela serve a Deus dentro de casa, isso reflete lá fora. Quem vê lá fora fala: essa família é família de Deus. Aí tem testemunho, aí tem presença. Este povo viu na família de Josué, irmãos, uma família cheia da presença de Deus. Por isso que eles declaram nesse versículo: e todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e a palavra obedeceremos. Irmãos, quando a gente dá um bom testemunho, pode demorar o tempo que for, as pessoas se renderão aos pés do Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele e o poder é dele. Mas eu e você, como família, temos que ser instrumentos de Deus. Aí é uma pergunta: como que está o teu relacionamento com a tua família? As pessoas, quando vão fazer uma visita, elas veem realmente que vocês são de Deus, que nós somos de Deus? Ou lá rola palavrão, rola música de tudo que é coisa, rola xingamento para tudo que é lado? Eu não estou falando que não tem briga, mas, meu irmão, servos de Deus, até na briga ele é diferenciado. Como que está a minha e a tua casa? Como que está o relacionamento dentro dos nossos lares? Se alguém fizesse uma visita lá agora de surpresa, como que seria? Irmãos, tudo que nós fazemos dentro da nossa casa reflete fora da nossa casa. Tudo que nós fazemos dentro da nossa casa reflete na igreja Cristo vive em nós. Eu costumo dizer isso, irmãos: quando a família está forte, quando as famílias estão fortes, a igreja está forte. Mas quando as famílias estão capengando, a igreja vai do mesmo jeito. Vocês concordam comigo? Pode prestar atenção, irmãos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Este homem, o testemunho dele era tão grande, que eu creio que na casa deste senhor chamado Josué, o marido não agredia a esposa não deixava de ser submissa ao seu marido, os filhos não eram irritados pelos seus pais, e os filhos obedeciam seus pais, porque toda uma nação começa a seguir a Josué. Então, amados, nós nunca seremos exemplo fora, se não formos exemplo dentro dos nossos lares. Eu não estou falando de ser perfeito, tá, irmãos? Não estou falando disso. Estou falando de buscar a cada dia melhorar como família de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui: como que eu posso cultuar a Deus, pastor? 24:14, olha só. Nós precisamos, irmãos, deixar os ídolos que não agradam a Deus. Versículo 14: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração, na minha versão, a Yahvé. Servi de coração. Irmãos, nós precisamos deixar os ídolos dentro da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos deixar aquilo que tem atrapalhado de nós colocarmos o Senhor como um centro das nossas casas, de colocarmos o Senhor no topo da nossa família. Irmãos, às vezes um simples celular acaba, irmãos, com o relacionamento dentro do lar. Nós colocamos uma coisa lá em casa, irmãos, e agora toda a refeição,
nós procuramos fazer na mesa. E as crianças, às vezes, elas têm a mania, né, de, às vezes, querer fazer a refeição assistindo, né? Às vezes, na minha mãe, ela põe a mesa lá fora, né, que é para distrair eles. E quando eles chegam em casa, eles não conseguem. E eles ficam na agonia, mas eles estão aprendendo. Sabe por quê, irmãos? O único momento que a gente tem para reunir, como que é? Na mesa. Sabe? Um tempo atrás, a Sara ainda era pequena, ela falou assim: pai, tinha que pôr uma televisão aqui na cozinha. Eu falei: mas aí nós está querendo tirar da sala, você quer pôr uma na cozinha? Sabe por quê, irmãos? Isso tira a atenção nossa, nós não conseguimos mais conversar na família. Irmãos, às vezes nós achamos que ídolos é imagens. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no mesmo patamar de Deus, no topo onde deveria ser Deus. Amados, esse povo aqui consegue servir ao Senhor porque eles têm que deixar os ídolos. Nós precisamos deixar os ídolos, irmãos. Esse povo aqui começou a esquecer de Deus, do que Deus tinha feito, irmãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, falar algo de Deus para você. Talvez você ache que está ruim, mas olhe para trás, como que era a tua vida, como que era a tua família, e hoje Deus tem sido abençoador sobre a tua casa. Então, olhe para trás e esqueça os deuses. Pelo contrário, comece a glorificar o Senhor. Esse povo estava esquecendo do que Deus tinha feito na vida deles. E eles começam a juntar com povos pecadores, idólatras. Eles começam a imitar outros povos, irmãos. Às vezes a gente esquece, mas a gente precisa estar perto de pessoas que vai agregar nas nossas vidas, irmãos. A gente precisa estar perto de famílias que vai nos ajudar a melhorar como família. E quando nós chegamos em lugares que eles não conhecem a Deus, a gente possa lembrar. Esses dias uma coisa simples, né? Tudo para a glória de Deus. Eu tenho tentado ensinar algumas coisas. A palavra de Deus diz assim, que se a gente vai na casa de alguém, né, que a paz do Senhor esteja sobre este lar. E no começo ninguém fazia isso. Aí eu falei: irmãos, tem que fazer. A gente quando vai na casa das pessoas é para abençoá-la. E aí esses dias eu fui fazer algumas visitas, levei alguns irmãos. E aí eu não entrei primeiro, eu entrei depois. E esses irmãos abençoaram as casas. O que eu aprendo, irmãos? Vale a pena a gente ficar, martelando, irmãos. Vale a pena a gente tentar se esforçar, porque, irmãos, vale a pena, irmãos. A gente precisa chegar dentro da nossa casa, quando a gente sair daqui do culto: Senhor, abençoa essa casa aqui em nome de Jesus. Toda obra do maligno vai embora agora. Nós precisamos ser mais abençoador. Nós precisamos ser mais profético com as nossas bocas, irmãos. Às vezes a gente reclama, murmura: não, a minha esposa vai ser uma bênção, o meu marido vai sair do álcool, das drogas, os meus filhos vão para a presença de Deus. É isso, irmãos. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, 24:15, que nós já lemos. Nós precisamos a cada dia renovar os nossos propósitos com Deus. Esse homem aqui já servia a Deus ou não servia? Quando Moisés morre, ele fala, né, o Senhor chega para ele e fala: eu serei contigo assim como fui com Moisés, não te deixarei, somente seja forte e corajoso. Esse homem já servia a Deus, irmãos. Mas tem tempo, e eu quero aqui que você faça isso essa noite. Tem tempos que a gente precisa renovar os votos com Deus, os propósitos com Deus. Para que você conheceu Jesus? Para que Jesus se apresentou para você? Para que a tua família está na presença de Deus? Para que você está na presença de Deus? Esse homem vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda aquela nação já sabia que ele servia ao Senhor, mas ele vai dizer de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos renovar os propósitos, amados. Por quê, pastor? Porque, amados, muitas das vezes nós esquecemos os valores que foi passado para nós lá atrás, principalmente os valores dentro da família. Eu vou fazer só uma perguntinha. Eu desafiei lá semana passada, não, essa semana, quinta-feira, e quero aqui que os irmãos estaremos indo ao monte essas semanas todas para orar pelas famílias. Mas eu desafiei a cada um, e vou desafiar vocês aqui essa noite. Eu desafio vocês, só esse mês, pelo menos uma vez na semana, fazer o culto doméstico. Uma vez só na semana. Eu vou pegar minha família, vou desligar a televisão, eu vou reunir eles aqui, eu vou cantar um hino, eu vou orar, vou ler uma palavra. Eu desafio vocês a fazerem só uma vez, até terminar o mês. Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos o hábito. A vida nossa está tão corrida que a gente chega tão cansado. Alguém se identificou aí? Ou só eu que chego cansado aqui? Mas a gente precisa entender as prioridades, irmãos.
Irmãos, nós precisamos criar um ambiente dentro da nossa casa, que Deus tem um prazer de não bater na porta, mas Ele tem um prazer de entrar direto e ficar lá, irmãos, para nos abençoar. Nós precisamos criar um ambiente onde Jesus, Ele tem um prazer de habitar, irmãos. Nós temos que tirar tudo aquilo que atrapalha, toda música mundana, todo artigo mundano, toda palavra mundana, para que Deus, irmãos, todas as vezes que nós adoramos o Senhor, a presença dEle seja manifesta, não só na igreja, mas a nossa casa possa ser a igreja de Deus, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, então se nós nos reunimos, ali tem que ter a presença de Deus, irmãos. Mas para isso, irmãos, Deus não vai em qualquer lugar, precisa se preparar o ambiente. Eu faço uma pergunta para vocês: se Elias preparasse o altar de qualquer jeito, sem ordem, sem nada, vocês acham que Deus mandaria fogo do céu? Vocês acham que Deus mandaria fogo do céu? Não. Tinha um jeito de preparar o altar. Ele preparou tudo bonitinho, depois ele jogou água. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos preparar o ambiente dentro das nossas casas. Nós precisamos chamar os nossos vizinhos, irmãos. Venha cá tomar um café comigo. Vamos ler uma palavra. Irmãos, às vezes, me desculpa, não é direto para ninguém, pelo amor de Deus, não briguem comigo. Às vezes nós temos vergonha de sair com a Bíblia, irmãos. Ou às vezes temos vergonha de ouvir louvor, porque às vezes o vizinho já viu a gente falando palavrão. Aí ele vai saber que eu vou para a igreja. Irmãos, eu já escutei, e isso fez eu mudar. Uma vez eu convidei uma pessoa para ir para a igreja. Aí a pessoa fala assim: eu ir para a igreja para ficar que nem você? Eu escutei isso. Você quer um tapa na cara maior do que esse? Você chamou uma pessoa para ir para a igreja, Leandro? Ah, meu pastor? E a pessoa fala assim: eu? Para falar palavrão que nem você? Para brigar que nem você? Isso deu um tapa na minha cara, irmãos. Eu falei: eu preciso mudar. Porque, irmãos, falar dos outros é fácil. Falar que o fulano faz, que o ciclano, Beltrano. Quero ver você falar de você. Irmãos, a gente precisa, em nome de Jesus, servir a Deus na família. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por alguns momentos. Você que está com a tua esposa, tua futura esposa, tua família do lado, abraça. Você que não está com a família, não tem problema, abraça da mesma forma, por favor. Irmãos, nós precisamos manter o altar da nossa família aceso. Nós precisamos, irmãos, urgentemente amar a Deus. A nossa casa precisa ser de Deus. E eu profetizo aqui que a tua casa, a tua família seja realmente de Deus. Deus tem um prazer de te abençoar, de derramar a presença Shekinah dele sobre a tua vida. Mas para isso nós precisamos nos preocupar com a obra de Deus. A nossa família precisa servir a Deus. Nós precisamos ter o prazer, amados, de buscar a Deus em família em primeiro lugar. Sabe, você colocar a família toda, vai se trocar, vamos se arrumar que a gente vai para a casa de Deus. A gente vai louvar a Deus, a gente vai ouvir uma palavra de Deus. Lá é o melhor lugar para estar. A gente precisa, irmãos, voltar a consagrar as nossas famílias, a orar pela nossa família, a jejuar pela nossa família, irmãos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te entrego cada família aqui representada nesta noite, Deus. Pai amado, que eles sejam cheios da tua presença, Senhor. Que eles sejam cheios de alegria, de paz, de harmonia dentro dos seus lares. Que toda briga, toda confusão, toda diferença caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam caminhar juntos, que eles possam sonhar juntos, que eles possam te servir juntos em nome de Jesus, Deus. Que as comportas do céu se abram sobre cada família, Deus. Pai amado, que o Senhor repreenda todo devorador, todo mal que está tentando destruir os casais, os filhos, os maridos, as esposas, os pais. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra todo laço, Senhor, de dureza no coração dentro das famílias, Deus. Pai amado, tira toda amargura. Pai amado, ajuda-nos a liberar o perdão dentro das nossas casas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrar o teu amor.
Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Pai amado, não murmuradores, mas sermos abençoadores dentro das nossas casas, a não desistirmos dos nossos familiares, Deus. Pai amado, que cada família que está aqui esta noite, e aquelas que estão ouvindo, Pai amado, nas redes sociais, possam, Pai amado, consagrar as suas vidas, a sua casa, diante do teu altar, e o Senhor possa fazer um mover sobrenatural, Deus. O Senhor possa batizar, o Senhor possa salvar, o Senhor possa libertar, o Senhor possa restaurar, e a glória continue sendo do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por este culto abençoado, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor, mas se é para o Senhor, bem forte, irmãos.